Bradesco, como você pode fazer isso comigo? Cair 15% em um dia e nem me avisar antes? Eu falo muito lá no meu Instagram e nas mentorias individuais sobre a importância de se ter um caixa de oportunidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre por que a bolsa está caindo agora no começo do ano, como estão os índices e analisaremos a carteira do canal, que teve inclusive o seu primeiro mês negativo desde que a gente começou essa série. Vou falar também sobre o nosso querido Bitcoin e sobre como ele alcançou a maior alta desde 2021. E claro, sobre o ativo que a gente vai pôr na carteira no episódio de hoje, que é sim o Bradesco, e o que aconteceu com esse ativo no início agora do mês de fevereiro. Meu nome é Pedro Aleixes e esse é o 9º episódio da nossa série Investindo Direito. Aqui a gente literalmente faz isso, a gente investe dinheiro de verdade na prática. E isso todos os meses acompanhando o desempenho da carteira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o like e se inscrever no canal e vamos pôr uma meta aí de 20 likes. 2023 foi um ano muito bom para vários tipos de ativos. Dentre eles, os fundos imobiliários. Tivemos uma alta aí de um pouco mais de 15% no ano, que inclusive é o melhor ano para os fundos imobiliários desde 2019, quando ele alcançou uma alta de 35,98% no ano. Um dos motivos, e eu já vou adiantar aqui, é sim o número aumentando de investidores aportando, pessoas físicas, nesse tipo de ativo. Um aumento de 504 mil novos investidores, totalizando já 2,5 milhões. Para vocês terem noção, lá em 2018, quando eu comprei os meus primeiros fundos imobiliários, então mais ou menos 6 anos atrás, não havia nem 500 mil pessoas somando o valor total. Era tudo mar azul, sem ninguém por perto, e hoje a gente já está em 5 vezes esse número depois de 6 anos. E olha, isso é muita coisa de crescimento. E sim, isso se dá por ser um investimento que tem muitos benefícios, dentre eles a liquidez, a segurança, a acessibilidade por você poder comprar um fundo imobiliário por R$10 ou até menos. E claro, talvez o melhor dos benefícios ser isento de imposto dos seus dividendos. Se a gente compara os benefícios que a gente tem nos fundos imobiliários com um imóvel físico, a gente vai sair ganhando muito na frente. Então as pessoas tendem a notar isso com o tempo, até os mais velhos, que são um pouco mais persistentes em investir em algo mais sólido, que é um imóvel, e migrarem talvez até da poupança para os fundos imobiliários. E isso é muito bom, porque com o aumento do consumo faz com que os produtos também fiquem cada vez melhores. Ou seja, fundos novos para tipos de investidores diferentes e pessoas novas. E sim, provavelmente a gente vai ter um aumento desse setor, uma valorização dele com o decorrer da queda da Selic para esse ano. A Selic, que é a nossa taxa de juros para curto prazo, que é alterada a cada 45 dias por uma reunião do Copom, do Banco Central, e que vem desde agosto sendo reduzida mais ou menos 0,5% a cada 45 dias, foi de 13,75 para hoje, dia 18 de fevereiro, 11,25, mas que sua previsão de queda de juros futuros tende a chegar a 9% no final desse ano. Então a gente provavelmente vai chegar ali a um dígito novamente. E a queda da Selic se correlaciona com a alta dos fundos imobiliários se a gente analisar os últimos ciclos. Por exemplo, no ciclo de 2011 e 2012, a gente teve uma queda da Selic e um retorno do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, de 36%. Seguindo o próximo ciclo, de 2016 a 2018, o retorno do IFIX, do índice dos fundos imobiliários, foi de 20%. No outro ciclo, entrou a pandemia para dar uma atrapalhada, mas foi o ciclo de 2019 a 2020 e o retorno do IFIX foi de menos 2%. Se a gente fizer um cálculo médio aqui do retorno por ciclo de queda de juros, a gente tem um retorno médio de 24,7%. Então é quase 25% em média que o IFIX tende a se valorizar com a queda de juros do Brasil. Lembrando a importância de se preparar muito antes, porque os ativos de bolsa eles sempre se precificam antes das coisas acontecerem. Então, para você aproveitar essa onda, você tem que já estar investido. E apesar da taxa Selic, uma taxa de curto prazo, afetar bastante ali o IFIX, as taxas de longo prazo também afetam muito. Se você analisar essas duas imagens que o editor vai pôr aqui na tela, você vai ver que o IFIX ele tende a reagir muito antes do corte real de juros. Isso porque antes do corte real de juros, a gente tem o corte da taxa futura de juros. Apesar de eu sempre achar um pouco importante a gente ter um pezinho ali atrás, eu acredito que a gente vai sim ter um ótimo ano para os fundos imobiliários. Até porque a gente também tem, além da queda da taxa de juros brasileira, a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, e que afeta sim o mercado global como um todo, influenciando também o Brasil. Então, mesmo que aqui dê errado, provavelmente a influência da taxa de juros americana seja forte o suficiente para não conseguir ser freada. E eu não tô falando para você
você que tem que comprar qualquer fundo que o IFIX simplesmente vai subir. A análise ainda é muito importante. Você tem sim que filtrar os fundos que são bem geridos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os FIIs da nossa carteira quando a gente for para a análise dela. 2023 foi um ótimo ano para a nossa bolsa brasileira também, mas ainda assim a gente começou o ano de 2024 com uma queda da bolsa já de 4,76%. E essa é a pior queda do mercado nos últimos 8 anos. Inclusive, influenciou a nossa carteira. A gente teve o primeiro mês negativo desde que a gente começou essa série. Nossa, Pedro, então eu devo me preocupar? Olha, na minha opinião, não. É bem comum um certo reajuste no preço ali, então uma queda depois de 2 sequências de altas muito fortes, que foram novembro e dezembro. Dentre os principais motivos dessa queda, talvez o principal deles seja que tem mais gente vendendo do que comprando. Mas outro motivo que eu posso citar aqui é a fuga de capital do Brasil para o exterior. Tivemos uma saída de investimentos do Brasil agora em janeiro de 8 bilhões da nossa bolsa. Havia um ganho acumulado por causa das nossas outras luas altas, então foi feita uma realização de lucros. E esse dinheiro provavelmente foi para os Estados Unidos, já que os títulos públicos americanos estão muito atrativos. Se a gente analisar a queda futura da taxa de juros americanas, tem uma previsão aí de que vai acontecer agora já em março. Apesar do mercado estar dividido se isso vai acontecer agora em março, se isso vai ser empurrado lá para maio, já que o Fed anunciou que precisa de mais estabilidade da inflação para poder começar a reduzir ali a taxa de juros americana. Então, na minha opinião, isso vai ser empurrado lá para maio, mas se vier a acontecer em março também é um cenário muito bom. E esse controle ele causa sim alguns problemas no curto prazo, mas para o longo prazo esse controle econômico de aumento de juros tende a ter uma influência econômica muito positiva, reduzindo inclusive o desemprego muito maior lá na frente. Outro motivo é a queda da taxa de produtividade do nosso agro agora por causa de eventos climáticos do El Niño. Esses eventos prejudicaram as safras que vieram agora. E claro, ativos que investem no agro, inclusive Fiagros. Consolidando aqui a nossa carteira então, para a gente poder analisar os resultados dela no último mês de janeiro fechado. Primeira coisa que a gente vê ao bater o olho aqui é que hoje, no dia 18 de fevereiro, a gente completou já um saldo bruto aí de R$4.000, com o valor aplicado de R$3.442,57. Então a gente tem uma rentabilidade acumulada até agora de 41% e 40%, e isso é bastante coisa. Eu também redefini a nossa meta ali para R$10.000 até dezembro de 2024. E claro, eu não posso depender só de rentabilidade para isso, e eu tenho sim que aportar mais. Então eu estou me puxando com uma meta com o decorrer da série e eu aportar mais de R$300 em alguns meses para poder alcançar esse objetivo. Até agora, esse mês de fevereiro, a gente já teve uma rentabilidade de 164,67 e a carteira rendeu aí, somente nesse mês, até agora, 4,17%, sem o investimento da carteira desse mês. Mas vamos para o que interessa, o mês de janeiro. A gente teve um ganho de capital negativo de 9,95 e eu vou explicar também alguns motivos disso ter acontecido, mas o principal foi a fuga de capital do Brasil para o exterior. Então a gente teve o primeiro mês negativo da carteira e ela rendeu menos 0,23, mas se a gente olhar, a gente ganhou da queda do Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira. Então a gente rendeu menos, só que a gente rendeu um pouco mais do que o índice da própria Bolsa Brasileira. Então a gente ganhou da Bolsa Brasileira. Se a gente ir para a área de ativos, a gente consegue descer aqui e ir direto para os nossos fundos imobiliários. A gente tem dois somente até agora, que é o MXRF11 e o XPML11. O XPML11 ele passou por algumas subscrições aí, que eu não efetivei na carteira. A gente priorizou, eu priorizei aí comprar Bitcoin no mês passado. Mas foi uma oportunidade muito boa e se você tiver XPML11, eu acho que você subscreveu, eu não sei, mas era uma oportunidade muito boa que não era bom deixar passar. Até agora, o MXRF11 rendeu então 8,19% e o XPML11 21,02%. Lembrando que esses dois são responsáveis por nos pagar dividendos mensais. Então, eles que nos dão aquele troco todos os meses, que já acumulamos inclusive 2 dígitos, e a gente vai receber todos os meses aí pelo menos acima de R$10. Indo para nossas ações, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4 ações até agora, e com a ação de hoje do Bradesco, a gente vai concluir aqui um total de 5 ações na nossa carteira, sendo Copasa, saneamento básico, Santander, um banco, Sanepar, também saneamento básico, Taesa, uma empresa de energia,
e a gente vai adicionar outro banco na carteira. Então a gente está influenciado bastante aí pela ideia best de investir, que é o método Barsi, né, de investir. Copasa, então, rendeu até agora 20,55%, Santander 13,44%, e eu tenho que falar para vocês outras coisas sobre esses dividendos que essas empresas pagam, mas eu vou mostrar. Sanepar 13,07%, rendeu bem pouco, mas teve algumas oscilações aí, e eu não me preocupo muito, e ela paga também dividendos, paga normalmente no meio do ano. E Taesa, 8,13%, o que é um valor até que legal. Indo para o nosso Bitcoin, o ativo que mais valorizou na carteira até agora, ele dobrou de tamanho literalmente. A gente tem 933,50 já de saldo atual, com uma rentabilidade de 110,13, o que é bastante coisa. Indo para nossa Rico, a gente tem os nossos 2 títulos aí de renda fixa, que é um CDB de um bom banco, com 100% de CDI, que rendeu até agora 10,01%, e o Tesouro Pré-Fixado 2029, que rendeu até agora 17,08%, e isso aqui, ele pode ser muito pouco o valor aplicado, mas isso aqui é só para a gente ter de referência aí o quanto rende se você souber utilizar a marcação no mercado, porque isso aqui é um pré-fixado, ele tende a sofrer bastante com a alteração de juros do Brasil. O foco da carteira não é renda fixa, e é por isso que tem um pouco investido aqui. O foco da carteira é realmente esses outros investimentos de renda variável. Se a gente for então para a análise da carteira, a gente vai ver a rentabilidade geral. Apesar desse gap, que eu nem sei o que aconteceu, eu acho que é só um cálculo errado aí do próprio Kinvo para poder formulação da carteira, a gente teve aí 41,40 de rentabilidade até agora, ganhando da inflação IPCA e da poupança desde o começo da nossa carteira. Se a gente descer, a gente vê exatamente os mesmos dados, às vezes perdendo para a bolsa, às vezes ganhando da bolsa, às vezes enquanto a bolsa cai, a nossa carteira sobe, mas sempre influenciado de forma positiva. E a porcentagem do ano até agora também bem positivo, o que é um ponto muito bom. Se a gente subir e for em ganho de capital, a gente vê que a gente já tem um ganho de capital de 654,68. E esse valor ele conta tanto o rendimento, que é a oscilação positiva dos nossos ativos, como os proventos, que aqui acumulou 92 e 96 até o dia que eu gravo esse vídeo. Se a gente descer aqui, a gente vai ver todos os meses, incluindo o mês negativo de janeiro até agora, que teve ali um rendimento negativo de 29,68, só que como a gente recebeu 19,73 de proventos, a gente ficou com um ganho de capital menor, né, do que o rendimento, então 9,95. Caso a gente tivesse recebido mais proventos, dependendo até a bateria, e a gente teria fechado o mês positivo. Não foi o que aconteceu, mas tá tudo bem, porque a gente já veio forte aqui em fevereiro, já compensamos esse prejuízo, que a gente já vinha positivo compensando ele, mas tá tudo bem porque oscilações aí acontecem nesse tipo de investimento, nesse tipo de mercado. O importante é a gente sempre manter os nossos princípios e ter ali um caixa de oportunidade, inclusive para o episódio de hoje, que foi o Bradesco. Se a gente for para proventos, a gente vê que a gente tem uma média mensal de 9,30, ainda por causa dos cálculos ali dos primeiros meses, a gente está abaixo da média de 2 dígitos. Só que se a gente analisar os últimos meses, a gente recebeu todos os meses acima de R$10, que é 2 dígitos. E isso tende a acontecer principalmente por causa dos nossos fundos imobiliários, mas não só eles responsáveis, já que a gente tem empresas aí que pagam trimestralmente, por exemplo, o Taesa, por exemplo, o Santander. Então, esses investimentos eles tendem a crescer em média sempre, e a gente tem um resultado de YOC aí de 2,70, que é o quanto a gente já teve de retorno sobre o nosso investimento, proporcional ao quanto a gente investiu até agora. Esse aqui ele é o yield on cost, é o preço que você recebeu de volta até agora pelo valor que você investiu. Então é 2,70, isso tende a aumentar todos os meses. Se a gente descer aqui, a gente vê um campo muito interessante, que é o quais são os ativos que estão com os melhores yield on cost, por exemplo. Então o MXRF já nos pagou de volta aí pelo valor que a gente aplicou, 4,38 somente de dividendo, né? Isso é muito interessante porque a gente já acumulou aí 35,74 de dividendos somente em MXRF. XPMN está em segundo lugar com 3,70. Depois vemos Copasa, Taesa e Santander, que são os ativos aqui que nos pagam dividendo. Talvez quando a Sanepar pagar dividendo para a gente no meio do ano, a gente venha entrar aqui nessa conta também. Indo para a nossa projeção de carteira, a gente vê que o cenário continua ali muito bom. Apesar desse cálculo errado, eu acho que isso que acabou deixando o pessimismo negativo, mas vamos considerar esses dois pontos aqui, o esperado e o otimista, como um cenário muito bom aí de projeção da nossa carteira. Indo para a nossa classe de ativo, a gente consegue ver também que a gente tem ali um yield on cost um pouco maior nas ações, né, com proventos bem positivos,
com valor aplicado também bem positivo. E essa parte é interessante, se você quiser parar o vídeo para analisar, você pode olhar aí vários pontos muito legais da nossa carteira, inclusive aqui a divisão de proventos por tipos de setor, porque existem também tipos de investimentos que pagam tipos diferentes de proventos, sendo dividendo, isento de imposto de renda, e juros sobre capital ali que incide imposto. E se você quer aprender mais sobre imposto de renda e se você tem que declarar ou se você está dentro do grupo isento, você tem que ver o último vídeo que eu postei aqui no canal e que eu vou deixar num card aparecendo. Se a gente olhar então a classificação de ativos aqui dos nossos fundos imobiliários, a gente tem um resultado menor sem proventos e um resultado maior com proventos. A importância dos fundos imobiliários nos pagarem dividendos aí para a gente ter rentabilidades maiores e sempre pegar esse resultado aqui, esses proventos e reinvestir para a gente ter aplicação maior ainda dos nossos juros compostos. Aqui é a mesma coisa, se vocês quiserem pausar para analisar esses dados, se a gente subir aqui e ir para extrato, a gente consegue ver as movimentações que eu realizei até agora, que foi somente o Bitcoin que eu apliquei no mês passado. Eu não fiz mais nenhuma movimentação, eu posso até passar a página, e os nossos dividendos que a gente recebeu até agora, que foi de MXRF, Taesa, XP, Santander e MXRF novamente. Eu já vou aplicar aqui, assim que eu acabar de gravar esse vídeo, o nosso Bradesco, para eu ver como está a rentabilidade. Mas se você quiser ver, você vai ter que esperar o próximo episódio da carteira para analisarmos juntos. E lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando o episódio chegar. Existem vários tipos de bancos, e é por isso que bancos não estão no mesmo setor, eles não são tudo igual. Uma boa divisão para os tipos de bancos que existem seriam os bancos comerciais, que fornecem os serviços mais utilizados no nosso dia a dia, por exemplo, empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, conta bancária, e um desses exemplos é o Banco Bradesco. Existem também os bancos de investimento, que tendem a ter um foco ali no mercado de capital, ou seja, oferecem assessorias de gestão, de investimentos, estruturação de dívida, e a XP é um exemplo muito bom desse banco. Um banco que pode ter muitos debates aí da sua existência é o BNDES, que é um exemplo de um banco de desenvolvimento. Ele tem um papel um pouco maior ali no poder estatal e serve mais ou menos como um estímulo para o crescimento de certas empresas. Ou seja, o governo empresta o dinheiro a um juros mais baixo do que os juros que ele mesmo paga, que normalmente vem inclusive dos títulos de dívida pública, e ele paga a diferença de valor ali com o dinheiro público porque ele acha importante investir naquela empresa, naquele setor, naquele momento. Outro tipo de banco é a Caixa Econômica. Tem um papel maior em habitação e financiamento habitacional. Minha Casa Minha Vida é um exemplo desse programa. Existem também as cooperativas de crédito. São instituições financeiras formadas por um grupo específico de pessoas. E um exemplo desse tipo de instituição é a Unicred, o Sicredi, o Sicobi, que tendem a oferecer os mesmos serviços dos bancos comerciais, mas com taxas menores, por terem o objetivo de fornecer um serviço adequado aos cooperados e não buscar lucro. E por último, a gente tem o setor dos bancos digitais. Eles têm um papel ali bem parecido com os bancos comerciais, mas com uma descentralização, ou seja, menos agências físicas ou talvez nenhuma, o que tende a reduzir gastos, então eles conseguem oferecer taxas competitivas e menores. Dessas categorias, a gente já tem na nossa carteira o Banco Santander, que inclusive é um ótimo banco do setor comercial. Mas apesar disso, hoje a gente vai falar do Bradesco. E o que aconteceu com esse banco no início de fevereiro? No dia 7 de fevereiro de 2024, o Bradesco caiu 15% na sua ação ordinária. E o que explica isso? O Bradesco ele vem tendo esse gap de preço comparando com outros bancos desde o final de 2022. E quase sempre que saem os resultados e os relatórios. Isso porque naquela época ele apresentou uma queda do seu lucro líquido, muito diferente dos outros bancos que continuaram tendo resultados meio parecidos, e isso vem acontecendo desde então. O mercado ele vai esperando melhores ali, já que o Bradesco é um ótimo banco. Então no dia 7 de fevereiro, quando a bolsa abriu, tinha acabado de sair o relatório do Bradesco do último trimestre, o que frustrou muito as esperanças dos investidores na sua recuperação. Apesar dos resultados positivos e dos lucros positivos, a expectativa do mercado era de um lucro líquido ali de 4,57 bilhões e de um ROI de 11,14%. Mas o que tivemos foi um lucro líquido de 2,84 bilhões e um ROI de 10%. Ou seja, foi positivo, mas menos do que o mercado esperava. Como o mercado é movido por expectativa e realidade, houve uma expectativa que não foi suprida e a realidade é que a bolsa caiu.
E claro, isso tem um impacto muito forte nessa empresa no curto prazo. E muitos aí vão ver isso como um momento horrível para vender realmente as ações que o banco vai quebrar. Mas ao meu ver, bem contrário dessas pessoas, eu vejo como um bom sinal de oportunidade. O Bradesco, ele é um banco fenomenal e para o longo prazo ele tende a ser uma escolha muito boa. Ele sobreviveu todas as suas crises desde a sua criação e se a gente analisa o seu registro histórico com a bolsa, foi muito positivo. Então eu acredito que agora é um momento difícil para o banco, mas que com o tempo isso vai ser superado e deixado para trás. Claro que eu não vou comprar esse banco por uma mera expectativa e confiança que eu acho que ele vai crescer. A gente tem que sim ter essa parte da expectativa, da confiança, mas também analisar os dados do banco. E sempre é bom lembrar aqui da frase de Warren Buffett, que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. E o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Também é bom a gente lembrar que os bancos estão dentro dos princípios de investimento do BARS e da AGF, que é a sigla do BEST. Seguindo então os bancos, a energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Justamente por serem setores mais perenes e porque as pessoas normalmente não conseguem viver sem eles. Os bancos, lá nos princípios das suas origens, serviam como um certo depósito e custódio de alguns tipos de bens. Por exemplo, o ouro e a prata. Você então guardava esses seus bens no banco e recebia uma nota no recibo por ter aquele bem lá. E porque é muito mais seguro carregar um pedaço de papel do que muito ouro ou muita prata, as pessoas acabaram fazendo isso com mais frequência. E ao invés de ter que ir no banco toda hora pegar ouro para ir lá fazer a compra do mês, por exemplo, supondo aqui uma hipótese de cenário, as pessoas simplesmente passaram a negociar os seus recibos e as suas notas. Os bancos perceberam que poucas pessoas voltavam para buscar as suas reservas de ouro e prata. E pensaram, por que não emitir mais notas e mais recibos para o mercado do que a gente tem em depósito aqui, porque assim a gente consegue emprestar muito mais dinheiro a juros de custódia. Assim surgiram os bancos atuais e que ganham dinheiro exatamente dessa forma. Eles sempre emprestam, criam mais dívida do que eles têm guardado dos seus correntistas. E sim, isso é um ótimo negócio, porque os juros em cima disso tende a ser muito alto. E se a gente voltar para a sigla BEST, a gente vê algo muito importante que são as seguradoras. Elas são o que temos de mais próximo no Brasil de um cassino, que significa a casa sempre ganha. Já que é bem provável que você que tem uma seguradora para o seu carro, por exemplo, passe a vida inteira pagando a seguradora para não utilizar os serviços delas ou utilizar muito pouco. E os bancos, eles são espertos. Por causa dos seus lucros altos, eles também têm seguradoras por trás para cobrir essa diferença de margem ali que eles não têm em custódia. Porque caso fosse necessário, eles também precisariam de uma margem desse valor para poder cobrir os custos dos clientes que querem sacar o seu dinheiro. Então você que investe em seguradora tem diretamente, dependendo da seguradora, um banco. Assim, seguradoras são um ótimo tipo de investimento e a gente pode voltar nelas no futuro. Eu vou ficar de olho em algumas que eu já tenho, inclusive, em mente. Mas esse só foi mais um exemplo para mostrar como os bancos, eles pensam muito e são um ótimo negócio. Com os juros altos do Brasil e que já estiveram um pouco mais altos ali até agosto de 2023, o dinheiro que a gente empresta dos bancos e também o dinheiro investido nas seguradoras tendem a render muito mais com os mesmos riscos. Mas Pedro, juros altos não aumenta também a inadimplência? Sim, isso é verdade, mas o banco ele tem uma carteira diversificada ali de ativos investidos. Isso faz com que ele ganhe em certos cenários, ao mesmo tempo que ele perde nesses momentos também. Um banco, inclusive, é um negócio que tende a prosperar muito com juros altos, inflação e hiperinflação. Se a gente analisa o histórico do Brasil, que é de basicamente muita inflação sempre, os grandes bancos passaram muito bem por esses momentos, justamente porque eles conseguem fazer algo muito bom que as empresas costumam fazer, que é repassar o preço pro cliente. E por causa disso, pela segurança, pela estabilidade, o banco é um ótimo negócio. Pode não ser uma boa opção para um potencial de crescimento, mas auxilia bastante no pagamento de uma boa carteira de dividendos, ali focada mais em dividendos. Por causa disso, eu decidi adicionar mais um banco na nossa carteira pública aqui do canal. E, claro, com uma ótima oportunidade. Lembrando aqui que o aporte que eu faço mensalmente nessa carteira é só uma parte do quanto eu realmente aporto. Eu tenho a minha carteira pessoal. E tudo é baseado no meu conhecimento e nas minhas experiências que já contam aí uns 6 anos. Os vídeos que eu faço aqui nunca vão ser com foco em uma recomendação de investimento para vocês. Não é só porque eu tô colocando o Bradesco na minha carteira agora que ele vai subir, valorizar e eu vou fazer muito dinheiro. Da mesma forma que não é porque eu vou deixar de pôr outro tipo de ativo na carteira que ele vai cair. Lembre
sobre que o Bradesco caiu 15% em um dia. A diferença é que eu sei lidar com isso muito bem. Então eu estou aqui para educar vocês financeiramente, mostrando aqui as minhas experiências de mercado, os pontos que eu acerto, os pontos que eu erro. Tudo isso para vocês verem como eu organizo uma ação e como eu estudo e invisto nas empresas. Então sim, eu decidi comprar Bradesco para carteira. Um banco que com certeza vocês conhecem, alguém que tem conta nele e que é com certeza um dos 5 maiores bancos do Brasil. E olhando os indicadores do Bradesco, ele é um banco que está com um desconto implícito ali de um pouco mais de 20%. E com um dividendo bem atrativo que está acima da média que eu determino mínimo para mim. Mas pensando em dividendo, talvez você esteja imaginando que eu vou escolher o BBDC4. Não, eu vou escolher o código 3 da empresa. Isso porque se a gente analisar os dados, a queda, o valor de dividendo, descontos e valores absolutos, o BBDC3 está com uma oportunidade um pouco melhor. Vocês viram aqui então na tela do meu celular eu comprando esse investimento no início do mês, no dia 7, quando aconteceu aquela queda. E eu tô gravando o vídeo hoje no dia 18 de fevereiro, um pouco antes de eu conseguir realmente editar e postar para vocês. E se você quer ver os resultados dessa carteira e desse ativo na carteira mês a mês, considere se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo. Lembra também de ativar o sininho para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Comenta aqui embaixo a sua opinião e se você acha que eu tô seguindo um caminho bom. E se você tiver opções ali de ativos em mente, coloque também nos comentários que eu posso, dependendo, analisar eles e até adicionar aqui na nossa carteira. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, então comenta. Assiste esse vídeo aqui para você descobrir se você precisa declarar os seus investimentos no imposto de renda desse ano com as novas regras. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!